Você tá com dificuldade de preparar para a prova, não sabe como estudar menos e ainda conseguir tirar uma boa nota, conseguir otimizar e conseguir aprender para melhorar o seu desempenho na prova? Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado, ajudo você que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você é novo por aqui, não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a aumentar os seus resultados em relação ao aprendizado. Mas sem mais delongas, como que a gente faz para estudar para uma prova de forma efetiva? Seja se você está numa faculdade, seja se você está no ensino médio ou ali na escola em si, toda forma de estudar precisa, para uma prova, precisa ser necessariamente estratégica. E a primeira coisa que eu sempre falo é, se você souber se organizar durante o semestre, isso é um conselho que eu sempre dou, mas as pessoas nunca conseguem prestar atenção nesse ponto, que é, se você se prepara durante o semestre ou durante o bimestre, seja como for a tua escola ou faculdade, você consegue estudar um pouco a cada dia essas matérias e ainda assim conseguir aprender e não chegar na hora da semana da prova ali e você ficar naquele desespero, ficar naquela ansiedade de, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo? Porque se você estudar durante o semestre, durante o bimestre, você consegue aprender esses conteúdos sem aquela pressão de, meu Deus, eu preciso fazer isso para ontem, sem aquele acúmulo, e ainda assim consegue aumentar a chance de você aumentar seus resultados em relação à prova, ou seja, aumentar sua nota. Mas, como eu sei que a maioria aqui, provavelmente que deve ter clicado nesse vídeo, tá no desespero de que, meu Deus, eu vou entrar em semana de prova e eu não estudei, eu não me preparei, como que eu faria para estudar isso de uma forma estratégica, vamos dizer assim, se fosse eu precisasse estudar todo o material em uma semana, de todas as matérias, todas as disciplinas que eu tenho na minha grade. Como que eu faria isso? Bom, o primeiro ponto que eu faria é, sem dúvidas, montar uma tabela. Como que eu faria essa tabela? Eu faria uma tabela de 3 níveis, difícil, médio e fácil. E nessa tabela de 3 níveis, eu iria dividir as matérias que eu tenho da grade por níveis de dificuldade. Ou seja, essa matéria eu acho que ela é muito difícil, eu tenho muita dificuldade de aprender ela, então eu colocaria no difícil. Essa matéria é um nível que eu acho que eu considero assim mais médio, então eu colocaria no médio. Essa matéria é uma matéria que eu domino facilmente, então é uma matéria que eu consigo ter mais facilidade. Não significa que você sabe tudo, mas que você tenha mais facilidade para aquilo. Quando você faz isso, você já tem um diagnóstico da onde você vai focar. Diagnóstico da onde você precisa prestar mais atenção porque teu tempo está escasso, principalmente se você está ali na semana de provas ou vai entrar para a semana de provas, então você tem pouco tempo para estudar. Como que eu faria isso? Separado esse diagnóstico, o que eu olharia? As matérias que eu tenho mais dificuldade é onde eu vou me focar mais, aonde eu vou pegar esse tempo que eu tenho que está escasso e vou me focar mais. É claro que eu não deixaria de estudar as matérias fáceis só porque eu já tenho uma predisposição a ter facilidade naquilo. Mas eu focaria nas matérias difíceis, também faria as fáceis, mas eu focaria muito mais o meu tempo e a minha energia, principalmente nas matérias difíceis. Então essa é a primeira coisa que eu faria caso eu precisasse para estudar uma semana ali todas as matérias da minha grade. Dito isso, o que eu faria? Eu peguei essas matérias, como que eu estudaria cada uma? Eu preciso ser estratégico para estudar menos e ainda conseguir aprender num pouco tempo que eu tenho ali, para que eu consiga aumentar a chance de eu gabaritar essa prova, de eu tirar uma nota melhor. Então, qual que é a primeira fase que eu faria para estudar em si, agora que a gente já fez o diagnóstico do que é os níveis de dificuldade? Qual que é o primeiro passo que eu faria? Bom, o primeiro passo que sem dúvidas eu faria é o passo de estudar essa matéria da base. Por mais que eu acumulei, eu tive um acesso ao conteúdo ali durante o semestre, durante o bimestre, o que eu faria? Eu voltaria lá na matéria base, a primeira matéria que foi dada no primeiro dia de aula do semestre. O que eu faria? Eu começaria estudando por ela, porque não adianta eu querer só estudar aqueles pontos que eu acho que vai ser mais importantes para a prova se eu não aprender a base. Geralmente o que o professor passa em sala de aula, ele passa uma ordem cronológica, ou seja, uma coisa vai depender da outra. E se eu não domino aquele princípio básico, eu não vou conseguir aprender aquelas coisas que são mais difíceis. Então a primeira coisa que eu faria é pegar primeiro a primeira matéria que eu tive do semestre. Por isso que eu falo que é importante você estudar durante o semestre, que você faz isso de uma forma mais tranquila. Mas como você tem pouco tempo, você precisa voltar sim, por mais que o teu tempo é escasso, você precisa voltar na primeira base ali,
na primeira matéria que você teve e estudar ela. Só que como que você vai estudar? E aí que agora vai entrar o como você vai se preparar para essa prova e como que você vai fazer para aumentar a chance de você gabaritar estudando num tempo muito menor. O que você vai fazer? Você vai pegar essa matéria, por exemplo, a gente pegou lá a primeira matéria da primeira aula do bimestre. Eu peguei essa matéria, o que eu vou fazer? Antes de eu começar a estudar essa matéria, antes de eu começar a estudar esse tópico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tópico e eu vou criar perguntas que eu tenho sobre esse conteúdo. Então, por exemplo, o que a gente está falando lá é uma aula de bioquímica e a primeira aula foi sobre célula. Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque é muito claro, muito fácil de usar. Então a gente vai usar que esse é o primeiro tema da tua aula, da tua primeira aula do semestre. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse tema e você vai colocar dúvidas. Tá, eu não tenho certeza o que é uma célula, a definição correta disso. Eu não sei a diferença direito de qual que é uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Eu não sei direito como funciona o processo de macromoléculas. Você vai criando dúvidas que realmente você tem, aquilo que você não sabe sobre o conteúdo, mesmo que sejam muitas. Então você vai pegar essas dúvidas e vai colocar no papel. Feito isso, o que você vai fazer? Agora sim você vai pegar o livro e não vai pegar videoaula, não vai pegar videozinhos na internet. Não, você vai pegar o livro de bioquímica, o livro que fale sobre o tema, e você vai ler esse capítulo do livro que muitas vezes é separado por capítulo. Por exemplo, o capítulo de célula. Você vai pegar esse capítulo e você vai ler o livro, só que você não vai só ler para ver o que está escrito de conteúdo. Não, você vai ler buscando a resposta daquelas dúvidas que você tem. Então você vai ler lá, encontrei a definição de o que é célula. Então você escreve o que é a definição da célula respondendo aquela pergunta. Encontrei o que é isso, encontrei aquelas dúvidas que eu tinha. Mas com alguma outra dúvida que eu não entendi, aí sim você pesquisa na internet qual é a definição dessa dúvida que você tem. Quando você faz isso, você já está otimizando o teu tempo para pegar aquelas informações que você não domina 100%, aquelas informações que você não tem a certeza daquilo. E aí você já sana um monte de dúvidas que você poderia ter e que possivelmente iria cair na prova. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí você vai estudar então essa matéria, você vai pegar ela em si e você vai estudar ela até respondendo essas perguntas. Feito isso, o que é a segunda fase que eu sempre faria para reter essas informações a longo prazo? Eu consegui tirar a dúvida, consegui pegar o conteúdo, qual que é a segunda fase que eu faria? A segunda fase é sempre ter uma forma ativa de estudar. Você só guarda, você só armazena uma informação quando você tem uma forma ativa. Então, o que eu faria? Pegaria esse conteúdo das respostas que eu respondi e das dúvidas que eu tinha sobre o conteúdo e montaria um resumo. E como que eu faria esse resumo? O resumo ele tem que ser a coisa mais simples possível. Você vai pegar uma folha ali em branco, pode ser de um caderno de desenho, e você vai colocar lá, célula, puxa uma flechinha, definição. Quais são os tipos? Puxa outra definição. Você só vai colocar, a palavra-chave, por exemplo, o que é uma célula, e embaixo você vai puxar a definição dela, você vai escrever. E aí você vai fazendo isso de uma forma muito sucinta, muito básica, para que você não leve muito tempo fazendo. Então o objetivo é só que você passe isso no resumo para que você possa revisar depois. Feito isso, feito esse resumo, o que eu faria? Aí sim agora vai entrar a forma ativa para eu armazenar aquela informação na minha cabeça, para eu guardar aquele conteúdo. Então, depois que eu fiz esse resumo, como que eu provaria e como que eu praticaria para ver se eu realmente aprendi aquele conteúdo? Eu sempre falo que todo e qualquer estudo precisa ter o estudo ativo, precisa ter a parte ativa do estudo. Então, o que eu faria? Eu guardaria o meu resumo, fecharia o meu livro, e aí eu pegaria ali cerca de 20 minutos ou 15 minutos e tentaria explicar dando uma aula sobre esse tema. Então, por exemplo, eu peguei a matéria de célula, eu posso até gravar um vídeo, então ligar a câmera do meu celular e como se eu estivesse dando uma videoaula sobre isso, ou se você não quiser, você pode pegar a parede mesmo e tentar explicar esse conteúdo. Mas como se você fosse o professor, como que você explicaria esse conteúdo? Eu explicaria dessa forma, a matéria é essa, quais exemplos você usaria para deixar o conteúdo mais simples? Então você tentaria dar uma aula sobre isso. Conforme você vai dando essa aula, você está praticando aquilo que você acabou de aprender. E quando você sentir que você não consegue explicar determinado tópico, por exemplo, eu não consegui explicar direito qual que é a diferença de uma macromolécula para uma molécula comum, vamos dizer assim. Eu não consegui explicar isso na minha tentativa de explicação. O que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou anotar macromolécula, porque significa que essa informação não ficou bem consolidada e, portanto, eu preciso reestudar e preciso revisar. Então, esse ponto é uma área que eu preciso dar uma revisada. E aí, quando você faz isso, você está preenchendo uma coisa que eu chamo de lacunas. Quando você preenche lacunas, você
pega aquilo que você sabe e você também consegue identificar aquilo que você não sabe. E aquilo que você não sabe, você consegue corrigir e para diminuir a chance de você errar na prova, porque muitas vezes essas lacunas, esses erros que a gente tem em relação ao estudo, são exatamente o que cai na prova. Então, quanto mais eu sanar essas dúvidas e esses buracos que tem no meu estudo, mais fácil e mais vantajoso eu vou conseguir de acertar essa prova. Então, porque quanto mais soluções, quanto mais respostas eu tiver sobre o conteúdo, mais fácil e mais conhecimento eu vou ter. Então, quando tiver na prova, por exemplo, se cair uma dúvida sobre o conteúdo, eu consigo falar sobre ele, eu consigo explicar porque eu consegui aprender. Isso eu faria com todas as matérias. Então, eu pegaria. Não demora tempo, parece, aqui eu falando, parece que demora um tempão, mas não se você sentar e usar essas estratégias que eu falei, você consegue otimizar o teu tempo e conseguir aprender muito mais e aumentar consequentemente a chance de você gabaritar. É claro que não vai ser a mesma coisa que você estudar a matéria durante o semestre todo. Se você estudar a matéria ali, cada uma matéria que você teve de aula no dia durante o semestre, você vai ter muito mais tempo livre, sem pressão e vai conseguir aprender muito mais. Por isso que eu sempre falo que façam isso, estude a matéria, uma matéria cada dia durante o semestre para vocês darem conta e só precisar ficar revisando na semana de provas e não precisar ficar estudando. Isso otimiza muito tempo. Mas, se for o caso de você atrasou ali, acumulou e eu não consegui, eu preciso estudar em uma semana, faz essa estratégia que ela vai te ajudar. Ela vai aumentar, escutem bem o que eu tô falando, ela aumenta a chance de você gabaritar. Não significa que eu tô te dando uma fórmula mágica e que isso vai definir que você vai tirar 10. Não, ela vai aumentar a chance de você gabaritar a prova e você ir bem na prova, porque você vai solucionar muitas dúvidas e vai aprender. Como eu sempre falo, conteúdo de prova é exatamente o que é estudado em sala de aula. Então, se você estuda a matéria que foi dada em sala de aula, é meio óbvio que você vai tirar uma nota boa. Porque se você estuda a matéria, se você pratica aquilo, você domina aquilo, se as perguntas vierem, você sabe responder, porque você estudou muito bem aquele conteúdo. Isso faz total diferença. Isso é um ponto muito relevante que vocês precisam ter. E se você quer aprender a estudar de verdade, quer melhorar sua forma de estudar, eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @igorpsico. Lá sempre eu respondo caixinha de dúvidas e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é um método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, gastando menos tempo e aprendendo muito mais. Ou seja, otimizando o pouco tempo que você tem para estudar e, consequentemente, conseguindo aprender muito mais conteúdo do que aquelas pessoas que gastam horas e horas estudando. Você não precisa fazer isso, desde que você tenha a estratégia correta. Então, se você tem interesse, entra lá no meu Instagram, clica no link da bio, lá tá a lista de espera para você se inscrever. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!